Tudo bem, alunos do terceiro ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai falar sobre medidas de tendência central. A partir da idade das pessoas de um grupo, podemos estabelecer uma única idade que caracteriza o grupo todo. Considerando a temperatura de vários momentos em um mês qualquer, podemos determinar uma só temperatura que fornece uma ideia aproximada de todo o período. Avaliando as notas dos vários trabalhos de um aluno no bimestre, podemos registrar com apenas uma nota seu aproveitamento no bimestre. Em situações como essas, o número obtido é a medida da tendência central dos vários números usados. A média aritmética é a mais conhecida entre as medidas de tendência central. Além dela, vamos estudar também a mediana e a moda. Então vamos aqui, ó, média aritmética. MA. Considerando um grupo de pessoas com 22, 20, 21, 24 e 20 anos, observamos que a média aritmética. O que é a média aritmética? Você vai somar todos esses valores aqui, ó, e vai dividir pelo total. No caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores aqui. Então a média aritmética vai ser, você vai somar 22 mais 20 mais 21 mais 24 mais 20 e vai dividir por 5. Então somando aqui vai ficar 107 dividido por 5, que é igual a 21,4. Dizemos então que a média aritmética, ou simplesmente a média de idade do grupo, é 21,4 anos. Se ao medir de hora em hora a temperatura em determinado local, registram-se 14 graus Celsius às 6 horas, 15 graus Celsius às 7 horas, 15 graus Celsius às 8 horas, 18 graus Celsius às 9 horas, 20 graus Celsius às 10 horas e 23 graus Celsius às 11 horas. Observamos que, nesse caso aqui, ó, no caso, a média das temperaturas aqui, no caso aqui eu tenho, ó, 14, 15, aqui 15 também, depois 18 graus Celsius, 20 graus Celsius e 23 graus Celsius. Essas são as temperaturas registradas aí. Então, para calcular a média dessas temperaturas aí, o que você vai fazer? Vai somar todas aí, ó. Então, você tem 14 mais 15, mais 15, mais 18, mais 20, mais 23. E vai dividir por... O total é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai dividir por 6. Então, vai ficar somando aqui, vai ficar 105 dividido por 6, que é igual a 17,5. Dizemos então que no período das 6 às 11, né, a temperatura média foi de 17,5 graus Celsius. Quando calculamos a média aritmética de números que se repetem, podemos simplificar. Dessa maneira, para obter a média aritmética de 777, 99999, 11 e 11, observamos que
Nesse caso aqui, ó, quando eu tenho valores que se repetem, você pode fazer dessa forma aqui, ó. No caso aqui, o 7, ele repete quantas vezes? 3 vezes. Então você coloca 3 vezes o 7. Então aqui, ó. Depois, mais o 9 aqui, ó, ele repete 5 vezes. Então você pode colocar 5 vezes o 9. Mais o 11 repete 2 vezes, né? Então você coloca 2 vezes 11. Certo? Aí quando você for dividir aqui, ó, você coloca 3, divide por, no caso aqui, 3 mais 5 mais 2. 3 mais 5 mais 2. Certo? Então vai ficar 3 vezes 7, 21. Mais 5 vezes 9, 45. 2 vezes 11, 22. 3 mais 5 mais 2 vai dar 10. Então vai ficar 88 dividido por 10, que é igual a 8,8. Então aqui no caso são 10 valores aqui, ó, que eu tenho aqui. Dizemos então que 8,8 é a média aritmética dos números 7, 9 e 11, com frequências 3, 5 e 2. É a quantidade de vezes cada um repete, né? Frequência absoluta, respectivamente. Então 8,8 aí é a média aritmética. Vejamos agora o caso de um aluno que realiza vários trabalhos com pesos diferentes, isto é, com graus de importâncias diferentes. Se no decorrer do bimestre ele obteve 6,5 na prova, peso 2, 7 na pesquisa, peso 3, 6 no debate, peso 1 e 7 no trabalho de equipe, peso 2. A sua média, que neste caso é chamada média aritmética ponderada, será. Então, nesse caso aqui, para calcular a média, que agora é média aritmética ponderada, você vai pegar cada nota que o aluno teve aqui e vai multiplicar pelo peso dessa nota. Então, aqui você tem, ó, 6,5 com peso 2. Então, você pode colocar aqui, ó, 2 vezes 6,5. Então, 2 é o peso dessa nota aí. Mais 7 na pesquisa com peso 3. Então aqui, ó, o peso dessa nota é 3. Mais 6 no debate, que é peso 1. Então 1 aqui é peso da nota 6. Aí você multiplica. Mais 7 no trabalho de equipe, peso 2. Então você pega peso 2 e multiplica aqui pela nota, que é 7 no trabalho de equipe. Então aqui é o peso dessa nota aí, ó. Agora, quando você for dividir, você vai dividir pela soma dos pesos das notas. Então aqui você tem 2 mais 3 mais 1 mais 2. Certo? Então aqui o que você vai fazer agora? Vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes 6,5 vai dar 13. 3 vezes 7, 21. 1 vezes 6 dá 6 e 2 vezes 7, 14. 2 mais 3, 5 mais 1, 6 mais 2, 8. Somando aqui vai ficar 54 dividido por 8. Então aí a média é 6,75. Média aritmética ponderada. A média aritmética é usada como medida de tendência central, ou seja, como forma de, por meio de um único número, dar uma ideia das características de determinado grupo de números,
No entanto, é importante ressaltar que em algumas situações a presença de um valor bem maior ou bem menor que os demais faz com que a média aritmética não consiga traçar o perfil correto do grupo. Consideremos, por exemplo, um grupo de pessoas com idades 2, 3, 2, 1, 2 e 50 anos. A média de idade, que é de 10 anos, não demonstra as características desse grupo em termos de idade. Em casos como esse, são usadas outras medidas de tendência central, como a mediana e a moda. Então aqui, ó, a média aqui é de 10 anos. Então nesse caso aqui, ó, esse valor bem maior aí, que é de 50 anos, no caso a presença desse valor bem maior, faz com que a média aritmética não consiga traçar o perfil correto do grupo. Então nesse caso aí, a gente também vai estudar outras medidas de tendência central, que no caso a mediana e a moda. Mediana, ME. A mediana é outra medida de tendência central. Assim, dados N números em ordem crescente ou decrescente, a mediana será. Então, para a mediana, a gente tem dois casos aqui, ó. O número que ocupar a posição central, se n for ímpar. A média aritmética dos números que estiverem no centro, se n for par. Então, no caso aqui, ó, da mediana, a gente vai observar dois casos. O primeiro é quando a quantidade de dados for ímpar. Vamos a esse exemplo aqui, ó. Numa classe, foram anotadas as faltas durante um período de 15 dias. Então, se são 15 dias, aqui eu tenho 15 valores aqui, ó. Que são 15 valores aqui que eu tenho, ó. Então, são 15 dias. A primeira coisa que você vai fazer para calcular a mediana, você vai colocar esses dados, no caso, a gente chama de rol, né? Esses dados aí. Então você pode colocar tanto em ordem crescente quanto em ordem decrescente. Só que aqui eu vou colocar em ordem crescente sempre para facilitar aqui, ó. Mas tanto faz. Então aqui em ordem crescente temos, ó. Primeiro eu coloquei esses dados aqui, vai ficar 0, 0, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 7 e 7. O que é a mediana? A mediana é o valor que se encontra no centro dessa distribuição aqui, ó. Se você observar aqui, ó, a mediana aqui é o 3. Por quê? Ele é o valor que se encontra no centro. Quando a quantidade de dados for ímpar, no caso aqui, ó, no caso 15 é ímpar, o que vai acontecer? Você vai encontrar um valor que está no centro dessa distribuição aqui, ó. Por quê? Ó, o 3 é a mediana. Se você observar, a esquerda tem 7 valores e a direita tem 7 valores. Então a mediana é o valor central. Então aqui no caso, ó, como 15 é ímpar, o termo médio é o oitavo. Logo, a mediana é 3. Então, simbolicamente, no caso aqui, ó, ME mediana igual a 3, que é o valor central. Então, esse valor se encontra no centro dessa distribuição aí. Segundo caso é quando a quantidade de dados é par. As idades dos alunos de uma equipe são 12, 16, 14, 12, 13, 16, 16
e 17 anos. Para determinar a mediana desses valores, colocamos inicialmente na ordem crescente ou decrescente, certo? Colocando aqui em ordem crescente, vai ficar, ó, 12, 12, 13, 14, 16, 16, 16, 17. Quando a quantidade de dados é par, aqui no caso eu tenho quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 valores, então a quantidade é par. Quando a quantidade é par, você vai encontrar dois valores centrais. Então, se você observar aqui, os dois valores que estão no centro é quem? 14 e o 16. São esses dois valores aqui, ó. Se você observar à esquerda deles, eu tenho, ó, 3 valores. 1, 2, 3. E à direita, eu também tenho 3 valores. Então, aqui agora, nesse caso, eu tenho 2 valores centrais. Então, aqui, ó, como temos um número par de valores, no caso 8 valores, fazemos a média aritmética entre os dois centrais, que são o quarto e o quinto termos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então os termos centrais é o quarto e o quinto termos, né? Então nesse caso, quando a quantidade é par, você vai encontrar dois valores centrais. Nesse caso, você vai fazer a média aritmética desses dois valores. Então você vai somar esses dois valores, a mediana vai ser o quê? 14 mais 16 dividido por 2, que são dois valores. Então nesse caso vai ficar 14 mais 16 dá 30, dividido por 2, que é igual a 15. Então a mediana é o quê? 15 anos. Então são esses dois casos aí. Agora a moda. A moda, em estatística, moda é a medida de tendência central, definida como o valor mais frequente de um grupo de valores observados. Então aqui, ó, no exemplo do grupo de pessoas com idades de 2, 3, 2, 1, 2 e 50, a moda é 2 anos. Por quê? No caso, se você observar aqui, ó, o 2, ele repete quantas vezes aqui, ó, o 2? 1, 2 e 3. Nesse caso, o 2, a frequência absoluta dele é 3, ou seja, ele repete 3 vezes. Então, no caso, a moda aqui é o 2. No caso que o 2 ele repete 3 vezes. Nesse caso, nesse exemplo aqui, ó, demonstra mais eficiência para caracterizar o grupo do que a média aritmética. Se a temperatura medida de hora em hora das 6 às 11, nesse horário aqui, ó, apresentou os resultados 14, 15, 15, 18, 20 e 25. Então dizemos que nesse período a moda foi 15 graus Celsius, ou seja, a moda é 15 graus Celsius. Por quê? Porque 15 graus Celsius aqui, ó, repetiu quantas vezes, ó? Apareceu uma vez, 2 vezes. Então, no caso, a temperatura de 15 graus Celsius, a frequência absoluta, no caso, é 2, né? No caso, ela repetiu a frequência de 15 graus, no caso, 15 graus Celsius, a temperatura, ela repetiu 2 vezes aí. No caso de um aluno que anotou durante 10 dias o tempo gasto em minutos para ir de sua casa à escola e cujos registros foram 15 minutos, 14, 18, 15, 14, 25, 16, 15, 15 e 16 minutos. Qual que é a moda aqui? A moda é 15 minutos.
No caso aqui, 15 minutos, repetiu quantas vezes aqui? Qual que é a frequência absoluta desse tempo aqui, ó? 15 minutos, apareceu, ó. 1, 2, 3, 4 vezes aqui, ó. Que o tempo de 15 minutos aparece. Então, no caso, a moda aí é 15 minutos. Se as notas obtidas por um aluno foram 6, 7,5, 7,5, 5 e 6, dizemos que a moda é 6 e 7,5 e que a distribuição é bimodal. No caso, a distribuição bimodal é quando eu tenho duas modas aqui, ó. É quando eu tenho duas modas. Então, ou seja, dois valores têm a mesma repetição aqui, ó. No caso 6, ele repete aqui duas vezes, ó. O 6 ele repete duas vezes, a nota 6. E a nota 7,5 também repete duas vezes. Então, no caso, eu tenho duas modas aqui, ó. No caso, a moda é o 6 e 7,5. Aí eu chamo essa distribuição de bimodal, ou seja, duas modas aí. Observação. Quando não há repetição de números, como por exemplo, para os números 7, 9, 4, 5 e 8, não há moda. Então, nesse caso aí, não há moda nesse caso aí. Por quê? Para ter moda aí, no caso, eu tenho que fazer o quê? Tem que ter uma repetição de valores. Se não tem repetição de valores, não tem moda. Então, assistam a essa explicação para vocês responderem as questões de 11 a 15 da apostila. Até a próxima aula.